Oi, oi, meus amores, como vocês estão? Bora para mais uma live onde a gente vai conversar sobre os alimentos que podem estar prendendo o seu intestino e você nem imagina, tá? Então nós vamos falar desses alimentos aqui. Eu fiz uma colinha, lembrei de mais alguns que eu quero falar. Então assim, gente, o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam assim pra mim: ai, Gabi, mas eu já faço dieta, eu já fui na nutricionista, eu já me alimento saudável, eu sou magra, eu não tenho excesso de peso e meu intestino não funciona. Eu como saudável e tudo. Só que, gente, a gente tem que ver alguns pontos aí. Por quê? Comer saudável não significa fazer dieta. Então esse é o primeiro ponto. Não é porque você come saudável que você está necessariamente fazendo dieta. Fazer dieta é ter um estilo de vida saudável, um estilo de alimentação saudável, não apenas comer alimentos que você considera na sua cabeça que são saudáveis, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Você precisa entender que comer saudável não é o mesmo que fazer dieta. Então esse é o primeiro ponto, tá? Dito isso, a gente precisa saber também que alguns alimentos eles são saudáveis e talvez você até consuma eles, porém eles são alimentos que podem inflamar ou podem prender o seu intestino. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela tá se alimentando melhor do que antes, ela tá se alimentando de forma saudável, porém ela está comendo realmente alimentos que prendem o intestino dela ou alimentos que fazem mal para ela especificamente, né? Então aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu vou te falar alguns alimentos que podem estar prendendo o seu intestino e que você nem imagina. O primeiro deles é o leite, tá? Leite e derivados. Porque o leite, ele tem dois tipos de proteína. Tem as proteínas do soro e tem a caseína. A caseína é uma proteína de difícil digestão. Ou seja, o seu intestino ele tem dificuldade para digerir a caseína. Então, quando eu tenho uma alimentação com muito leite e derivados, né, mesmo que seja sem lactose, que as pessoas entram nessa pirâmide, mas é sem lactose. Lactose, gente, é o açúcar do leite, tá? Então a lactose, ela não vai impactar necessariamente no seu intestino ser preso ou não, tá? A lactose, ela vai acabar soltando o intestino quando a pessoa não tem a enzima lactase suficiente para fazer a digestão, né? E aí, o leite, então, ele vai ter essa proteína que é a caseína, que é uma proteína de difícil digestão, certo? E quando a pessoa ela tem uma sensibilidade à caseína, ela tem uma dificuldade de digerir essa caseína, pense comigo que vai chegar no seu intestino, ela não vai ser digerida, o que vai gerar um processo inflamatório e, consequentemente, uma maior chance, né, de prender o intestino daquela pessoa, tá? E aí, gente, o que acontece? Quando eu tenho um alto consumo, então, de leite e derivados, você vai ter uma chance maior de ficar com esse intestino preso. Então, o primeiro alimento que pode estar prendendo o seu intestino, você nem imagina, são os leite e derivados. Que normalmente as pessoas consomem o quê? Todos os dias ali com pãozinho. Quem é mineiro muito tem pão de queijo, tem um bolo que vai ter ali no leite, tem uma quitanda, alguma coisa nesse sentido, tá? Segundo alimento, farinhas em geral. Então, o que eu vejo que é muito comum? A pessoa fala assim, eu cortei o glúten. Isso é muito bom, tá? Não muito bom cortar o glúten, mas assim, é legal reduzir o glúten, para a maioria das pessoas isso vai ser extremamente benéfico. Porém, ela começa a utilizar farinhas que vão prender também o intestino dela. Então, a farinha de arroz é muito obstipante, a tapioca, o cuscuz, todas as farinhas são obstipantes. E aí, muitas vezes, a pessoa tira a farinha de trigo, porém, ela começa a consumir alimentos à base principalmente de farinha de arroz, ou de polvilho, ou de tapioca, e aí ela pode ficar com o intestino preso, tá? Então, entenda, quando eu tiro o pão comum, e troco pela tapioca, por exemplo, no meu café da manhã, eu vou estar retirando o glúten, mas eu vou estar mantendo um alimento que tem muita farinha, tá? Eu vou estar mantendo um alimento que é a base de farinha, que é um alimento refinado. Então, isso pode manter o seu intestino preso, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu tirei o glúten e a lactose e meu intestino não melhorou. Sim, porque o lactose é o açúcar do leite, ele não necessariamente tem a ver com o intestino ficar preso, o que tem a ver é a caseína. E ela tirou o glúten, mas ela colocou tapioca, polvilho, coisas nesse sentido que vão acabar prendendo o intestino dela, certo? Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso quando a gente fala assim, mas eu tirei o glúten, eu já tô me alimentando saudável e não tá adiantando. Porque normalmente você colocou outro alimento que prende, certo?
Depois disso, a gente tem o arroz, tá? O arroz branco, até mesmo o arroz integral também. E aí eu já vou aproveitar para falar uma questão sobre os integrais. O arroz, ele é um alimento que ele não é, sim, extremamente obstipante, mas que para aquela pessoa que tem o intestino preso, ele pode sim ser um alimento que vai ajudar a prender. Então, aquela pessoa que come muito arroz no almoço e, consequentemente, ela vai comer pouca fibra, ela pode estar com o intestino preso pelos dois motivos. Ou porque ela come muito arroz, ou porque ela come pouca fibra, ou pelos dois. Normalmente, quem come muito arroz vai ser uma pessoa que vai comer pouco vegetal. Pouco vegetal cozido, pouco vegetal cru. Ela vai ter uma alimentação com pouca quantidade de fibras no almoço. E isso, consequentemente, pode prender o intestino, tá? Então, cuidado com o arroz, tanto o arroz cozido, o arroz em si, quanto com bolachinha de arroz, com alimentos à base de arroz. Farinha de arroz, bolacha de arroz, coisas nesse sentido, tá? A bolachinha de arroz é um alimento que eu indico bastante, porque é um alimento fácil, prático, para aquela pessoa que gosta de uma bolachinha, é uma opção muito melhor do que, por exemplo, uma bolacha de água e sal, uma bolachinha Mabel, coisas assim. Porém, é um alimento que só tem água e arroz, ele também não tem nada de fibra, tá? Cuidado, então, com a quantidade dessa bolacha de arroz que você vai comer e com a frequência também, né? Então, isso é algo também que a gente tem que pensar. Outro alimento que pode prender o seu intestino é o cuscuz. O cuscuz é uma farinha que vem do milho. Então, a tapioca é uma farinha que vem da mandioca, a farinha de arroz é uma farinha que vem do arroz e o cuscuz é uma farinha que vem do milho, que também não tem fibras. Então, farinha, gente, em geral elas vão prender porque elas não têm fibras e elas são desidratadas. Para aquilo virar uma farinha, ela perdeu bastante água. Então, o cuscuz também é um alimento que pode prender. E o cuscuz, ele é muito comum ali no Nordeste, né? Na região Nordeste, as pessoas comem bastante cuscuz, tá? Então, aí é outra coisa. Tirei o glúten, tirei o pão e aí troquei tudo pelo cuscuz. Eu posso ficar com o intestino preso também, certo? Então, também temos que tomar cuidado com isso, tá? E aí, cuidado com esse cuscuz, com a quantidade, com a frequência. E quando for fazer, coloque ali um azeite nele, uma manteiga, alguma coisa que vai ajudar a soltar o intestino, tá? Beleza, dito isso, a gente tem que ir para aqueles alimentos que são saudáveis, mas que podem prender o seu intestino. E o primeiro deles é a banana prata. Então, quem tem o intestino preso, às vezes se comer muita banana prata, se só comer a banana prata, e a banana é uma fruta que tá ali na maioria da vida das pessoas, quando a pessoa come pouca fruta, normalmente ela come a banana, é a fruta que ela mais come, a banana prata ela pode prender um pouquinho o intestino, principalmente se ela tiver um pouquinho mais verde, tá? A banana prata mais verde, né, menos madura, ela vai ser uma banana que tem menos frutose, então ela fermenta menos, no entanto ela pode prender bastante o intestino, tá? Bom, então banana, maçã também é uma fruta mais obstipante, pera também é uma fruta mais obstipante. Então, cuidado com a quantidade, com a frequência no consumo dessas frutas, porque podem ser frutas também que vão te atrapalhar, que vão prender o seu intestino, tá? E de vegetais a gente não tem nenhum vegetal que prende o intestino, mas a gente tem os vegetais que soltam menos. Então, a cenoura cozida, ela vai soltar menos. O chuchu, ele vai soltar menos. A abobrinha vai ser um alimento que tem muita água, mas que tem muito carboidrato fermentável. E com esse carboidrato fermentável, ela pode dar uma distensão, ela pode aumentar a produção de gases e, consequentemente, dificultar a passagem das fezes. Então, não é que prendem, mas esses alimentos que causam mais gases, que têm mais alto teor de FODMAPs, como abobrinha, brócolis, couve-flor, eles podem bloquear essa passagem das fezes, podem dificultar a passagem das fezes, tá? Então, também são alimentos que você tem que ter cuidado. E fora isso, gente, alimentos industrializados. Então, barrinhas de proteína, suplementos de proteína, principalmente à base de leite, suplementos de proteína à base de carne, são alimentos que podem prender o seu intestino. Então, assim, eu comecei a fazer academia, comecei a tomar suplemento e meu intestino prendeu. Você acha que você está sendo uma pessoa mais saudável porque está fazendo academia e de fato você está, né? Mas pode ser que você comece a utilizar um suplemento que prenda seu intestino. Então, é algo que você tem que ter cuidado também, né? E por último, outro alimento que pode também obstipar são as carnes em geral, mas principalmente a carne vermelha. A carne vermelha ela tem uma dificuldade maior de digestão, então ela pode dificultar esse funcionamento intestinal, certo? E daí você vai ter uma maior dificuldade de ir ao banheiro, né? Então ela é uma carne mais difícil de digerir,
beleza? Então, gente, cuidado com peito de frango, que não tem nada de gordura, com peixes também, que tem pouca gordura, e com excesso de carne vermelha. São todos alimentos que vão causar obstipação intestinal, tá? Então, tenho bastante cuidado com isso também, porque muitas vezes a pessoa fala, eu tô super saudável, eu tô comendo peixe com banana, com arroz e uma saladinha. Pode ser e tapioca no café da manhã e cuscuz no lanche da tarde, no jantar eu tô repetindo o almoço. Se você tem intestino preso, pode ser uma alimentação que está obstipando, principalmente se você não estiver consumindo a quantidade correta de água, tá? Então, cuidado com esses alimentos. Vamos recapitular aqui? Leite e derivados, principalmente o queijo aí, tá? Para aprender, o pior é o queijo. Farinha de trigo, farinhas em geral, como tapioca, polvilho e cuscuz. Frutas como banana prata, maçã e pera, são frutas que podem prender um pouquinho mais. Carnes em geral, principalmente peito de frango ou carnes com pouca gordura e carne vermelha. E alguns alimentos industrializados, como barrinha de proteína, suplementos à base de carne ou suplementos à base de leite, são alimentos que podem prender bastante o seu intestino. Tome bastante cuidado com isso. Tenha uma alimentação com bastante... arroz, bolacha de arroz ou farinhas, né, à base de arroz, alimentos à base de arroz também podem prender o intestino, tá? Tomem bastante cuidado com isso, lembrem-se de beber a quantidade certa de água, comer a quantidade certa de fibras e sempre fazer uma dieta anti-inflamatória. No método MIF, que é meu curso, eu tenho um cardápio que é para desinflamar o seu intestino, então você começa por ele e depois a gente tem um cardápio laxante ou obstipante de acordo com as suas queixas, tá bom? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários pra mim. Segunda-feira eu tô de volta com a nossa live de toda semana, tá bom? Um beijo e até segunda!